Caminhoneiro perdeu carga para empresário, mas a revelação seguinte vai chocar você. A chuva caía, como se o céu estivesse se despedaçando. Jorge ajustava o volante, os limpadores de para-brisas lutando contra as gotas que pareciam correr uma maratona sobre o vidro. No fundo da sua mente, retornava a cena daquela tarde fatídica, o empresário Ricardo, o sorriso fácil e a conversa suave. Um homem que parecia saber de tudo, um aliado. Até que de repente, sempre que Jorge fechava os olhos, lembrava-se da verdade cruel. Ele havia sido enganado. Jorge não era um caminhoneiro qualquer. Eram anos na estrada, sob a companhia do motor roncando e o cheiro de café, fazendo longas viagens e enfrentando desafios. Mas aquele dia, ao receber a carga mais valiosa de sua carreira, tudo parecia diferente. A carga de eletrônicos, um produto cobiçado que prometia mudança de vida. Até que o sorriso de Ricardo começou a se transformar em um pesadelo. A confiança não apenas se quebrou, ela desapareceu em questão de minutos quando Jorge percebeu que a entrega não seria feita. A briga que se seguiu desencadeou uma tempestade de eventos que ele jamais poderia imaginar. Agora, em meio à tempestade, Jorge se sentia como um náufrago, preso em águas tumultuadas. A estrada serpenteava desolada, quase como uma metáfora de sua vida agora. Isolada, cheia de incertezas. Como pude ser tão ingênuo? Pensou. A dúvida o atacava como um lobo faminto. Seria possível que alguém tão encantador pudesse ser tão cruel? Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Ricardo tinha laços profundos com o poder local. Um empresário. Um passado escondido sob os tapetes da corrupção. Jorge mergulhou em uma investigação arriscada, falando com quem poderia ajudar, coletando informações como um ladrão nas sombras. Cada descoberta era uma facada em seu coração, revelando que em seu mundo sombrio, humanos eram tratados como mercadorias. As histórias tristes de pessoas perdidas e promessas não cumpridas o assombravam. E o que mais o atormentava era perceber quão fácil ele havia caído na armadilha de um homem como Ricardo. Mas havia algo ainda mais profundo nessa história. Ele descobriu por meio de um velho contato que o assalto estava diretamente ligado à proteção de sua família. Como assim? O que ele deveria fazer agora? Denunciar a verdade e arriscar tudo ou proteger aqueles que amava? O dilema lhe consumia. No instante em que um pensamento iluminador surgiu, como um farol em meio à neblina, seu celular tocou. O número era desconhecido. O coração de Jorge disparou. Era um aviso? Uma ameaça? Ele sabia que isso poderia custar não só a sua vida, mas também a vida de sua família. O peso da decisão era tão denso que quase podia sentir o que estaria realmente em jogo. Enquanto o vento uivava lá fora, Jorge estava prestes a descobrir que para todo vilão há um passado que se entrelaça com o presente. Uma verdade devastadora. Ele olhou pela janela, a chuva ainda caía, mas agora não só do céu. A luta por justiça e dignidade estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava caindo, mas Jorge já não se importava. Ele precisava saber quem estava do outro lado da linha. O coração martelava no peito enquanto hesitava por um instante antes de atender. Era uma ação impulsiva, mas a adrenalina corria nas veias como um combustível poderoso.
Alô? A voz era baixa, quase um sussurro, mas ele reconheceu a gravidade nela. Jorge, você não conhece a verdade. O tom da voz soou familiar, mas tão diferente do que ele esperava. Sou eu, Patrícia. Era Patty, sua ex-namorada, a mulher que ele havia deixado para trás por conta das estradas e do trabalho. Ela estava chorando. Diante do desespero dela, Jorge sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? O que você sabe sobre Ricardo? Ele estava prestes a explodir, mas a ansiedade crescia a cada segundo. Não é só ele. É a carga. Eles estão atrás de você, Jorge. Ele não é apenas um empresário. Você está em um jogo muito maior do que imagina. Como assim? O que você quer dizer? O silêncio se estendeu entre eles, cortando o ar como uma faca. Então, com dificuldade, ela continuou. A carga que você transportava era um disfarce. Eles usam empresas como fachada para algo muito mais sombrio. Eu sei porque vi. Eu vi eles falando. A cabeça de Jorge girou. Vi quem? Os homens de Ricardo, Jorge. Eles estão com ela escondida. Ele não só roubou as promessas das pessoas, como está envolvido em um esquema de tráfico de eletrônicos, que não é só sobre o que você pensou. Ele está entrelaçado com pessoas perigosas, e eles não hesitarão em fazer mal a quem estiver no caminho. A voz dela tinha um tremor que fazia o coração de Jorge parar. Patty, você precisa ser mais clara. O que você está me dizendo? Como você sabe disso? É o meu trabalho. O meu atual. Eu estou trabalhando como informante. Mais um golpe a ser absorvido. Eu não queria que você sofresse, mas você precisa descer desse barco antes que afunde. Eles não vão parar por nada. Se você não sair de onde está, pode não só perder a carga, mas pode perder sua vida, Jorge. Patrícia, meu Deus! Ele sentiu o chão escorregar sob seus pés. A raiva e a confusão se misturavam. Ele estava tão focado em Ricardo, que não pensou que havia algo muito mais profundo nessa história. E a minha família? Ainda há tempo. Você tem que ir a eles. Faça como se nada estivesse acontecendo. Não confie em ninguém. Você entende? Ninguém. Enquanto ela falava, Jorge escutou um barulho familiar. Um carro se aproximando, o motor roncando, como um predador pronto para atacar. A porta da cabine se abriu e Jorge não teve tempo de pensar. A última coisa que ouviu antes de desligar foi o grito de Patrícia ecoando na linha. Um desespero final que cortou tudo ao meio. Naquele momento, a luz do carro iluminou o vidro embaçado, mostrando um homem alto, surgindo das sombras. Jorge mal teve tempo de reconhecer o rosto. Um dos capangas de Ricardo. O olhar dele estava fixo e frio. E como uma flecha, algo profundo perfurou o coração de Jorge. Esse homem não era o estranho. Ele era parte de um segredo que Jorge nunca imaginou. O olhar de reconhecimento. Era o irmão de Patty. O nó na garganta de Jorge se apertou, enquanto o pânico começava a tomar conta. Como tudo na sua vida estava interligado. Assim, o que mais ele não sabia? A luta por justiça fazia sentido, mas agora se misturava a um maelstrom de relações e traições. Corra! Sua mente gritou. Mas o que fazer quando a própria vida é uma armadilha e as pessoas que você ama podem estar ameaçadas? Diante do carro, a chuva aumentava, como se o céu chorasse pelas almas que estavam em jogo. O que ele tinha que fazer agora? Como o dilema se tornava ainda mais intenso. Jorge percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A luz do carro iluminou o rosto do homem, e Jorge teve um choque. Não podia acreditar no que estava vendo. O capanga de Ricardo não era um mero desconhecido. Era Mateus, seu próprio irmão. Jorge sentiu o chão sumir sob seus pés. O coração esparou, e tudo ao seu redor ficou embaçado. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, quase uma oração.
Mateus, que um dia foi seu amigo, agora era um estranho, com olhos frios e uma expressão que revelava pouco. O que eu estou fazendo aqui? É isso que você se pergunta? Ele deu um passo à frente, e o rosto de Jorge se contorceu em confusão. Você se meteu em um buraco mais fundo do que imagina. Isso é uma armadilha, Mateus. Me diz que você não está com eles. O pânico tomou conta dele, o nó na garganta apertando mais a cada segundo. O que mais ele não sabia? Não me faça rir. Eu trabalho para Ricardo agora. Você não entende. Ele tem controle sobre tudo e você vai acabar sendo o bode expiatório. Se não for já, claro. A cada palavra, Jorge sentia a traição cortar como uma lâmina afiada. O irmão que ele conhecia tinha se transformado em uma sombra, em uma figura do passado. O que você fez, Mateus? Ele não respondeu de imediato. Um silêncio sufocante cercou os dois. Eu precisava, ele começou. Mas a hesitação era visível. Você sempre foi o favorito. Sempre se saiu melhor. Não pôde ver o que estava acontecendo enquanto eu lutava nas sombras. À mercê da distração, Jorge tomou coragem e avançou. Mas a porta do carro se fechou com um baque ecoante. Mateus, você não precisa fazer isso. Ele não sabia se estava suplicando ou exigindo. A nossa família... Família? Mateus riu, mas não havia alegria em seu olhar. Você ainda acha que isso importa? A família que deixou de lado quando decidiu viver esse sonho de ser um caminhoneiro? Eu vi o que você fez com a Patrícia. Você deixou ela para trás por causa dessa vida estúpida. A crise entre eles não era apenas sobre impostos ou cargas, mas sobre quem um dia foram e quem se tornaram. Jorge queria gritar, mas um ruído distante o fez hesitar. Outra situação se desenrolava nas sombras. Uma movimentação de carros na estrada. Eles estão vindo, precisamos sair, Jorge gritou, enquanto Mateus permanecia em seu impasse, conformado a um destino que um dia escolhera. E justo no momento em que Jorge se virou para correr, outra pessoa apareceu. E tudo ficou ainda mais claro. Era Patrícia. A confusão e a dor em seus olhos eram palpáveis. Mateus, o que você está fazendo aqui? A surpresa fez com que as palavras se emaranhassem em sua boca. Eu estou tentando ajudar, mas Mateus gesticulou para Jorge, e o clima ficou tenso. Patrícia parecia confusa. Os dois homens que amava, agora, eram inimigos. Não é isso que você pensa. Eles vão atrás de nós. Jorge se impôs, sentindo a urgência crescer. Ele precisava que Patrícia entendesse. Mateus, não mande a gente para esse caminho. Mas então veio o estrondo. Um grupo de homens surgiu da escuridão. E a cena se tornou ainda mais caótica. Jorge sentiu o braço de Patrícia puxá-lo para trás. Era a mesma Patrícia que ele deixou anos atrás. Mas agora, ela estava com um brilho nos olhos que ele não reconhecia. Precisamos ir, Jorge. Há muito mais em jogo aqui do que acidentes de caminhão e cargas roubadas. O olhar dela estava fixo em Mateus, agora um completo estranho. Ele não foi o único que fez uma escolha, você sabe disso. E assim, entre o caos, Jorge percebeu que havia um grande jogo em andamento, e os papéis talvez não fossem tão simples. O irmão e a amante agora se revelavam peças nesse tabuleiro que ele mal compreendia. O perigo estava mais perto do que ele imaginava, e a chuva lá fora não era a única tempestade que se formava ao redor deles. Esperem, o que você quis dizer com isso, Patty? Mas as palavras dela eram sufocadas pelo barulho do motor que se aproximava. Enquanto as luzes se aproximavam, Jorge apenas pensava em como sua vida poderia ter se transformado em um jogo mortal. O que estava escondido entre eles? O que mais ele não sabia? Os segredos estavam prestes a ser revelados, e o dilema tomava conta. A luz do carro se intensificou e a aproximação do motor fez o coração de Jorge acelerar como uma maré em fúria.
A tensão pairava no ar, e o que antes era uma conversa cheia de promessas e revelações, agora parecia uma armadilha mortal. Ele olhou para Patrícia e Mateus, sentindo que cada segundo se arrastava, cada segundo sendo um lembrete do quanto tudo estava prestes a mudar. Precisamos ir, Jorge gritou novamente, sentindo a urgência em suas veias. O olhar de Patrícia se fixou em Mateus, seus olhos claramente confusos. Mateus, você tem que entender, não é só sobre nós. Estamos em perigo. Mas antes que Mateus pudesse responder, o carro se aproximou e parou bruscamente. Os faróis cortaram a noite, iluminando o trio em uma cena congelada. A porta se abriu e uma figura robusta desceu. Seus traços eram conhecidos demais. Ricardo. O mesmo sorriso que antes parecia carismático, agora soava como uma lâmina afiada. Olha quem temos aqui, Ricardo disse, sua voz firme ecoando na noite. Desta vez, não havia simpatia. Jorge, você deveria ter ido no caminho certo. Agora, isso vai terminar mal para você e sua amada ex-namorada. Jorge sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Patrícia e Mateus, ambos parecendo petrificados. O que você quer de nós? Perguntou, sua voz trêmula, mas desafiadora. Eu não tenho nada a ver com isso. Ricardo deu um passo à frente, o olhar fixo. Ah, mas você tem sim. Você teve acesso a algo muito maior do que pode imaginar, e é por isso que seus amigos estão aqui. Eles têm suas próprias intenções. Um novo nível de pavor se instalou. O que você quer dizer com problemas? Jorge retrucou, tentando entender a gravidade da situação. E então, em meio ao silêncio ensurdecedor, Ricardo fez um gesto, e dois homens emergiram das sombras. Jorge reconheceu um deles. Era Rafael, um velho conhecido seu, sempre presente naquelas encruzilhadas da vida. Mas, o que Jorge não sabia era que Rafael estava em uma posição muito mais perigosa do que imaginava. Você realmente pensa que podia escapar desse jogo? Perguntou Rafael, um sorriso sarcástico cortando seu rosto. Foi quando Patrícia começou a tremer. Rafael, você também? O desespero em sua voz era palpável. A conexão que Jorge nunca soube que existia entre eles quase o derrubou. Você trabalha com eles? Trabalho com quem me paga, Patrícia. E agora é a sua vez de escolher. Ou se junta a nós, ou você será descartada como uma carga roubada. A revelação era um golpe brutal. A amizade, a confiança, tudo se desmanchando como areia entre os dedos. Não, vocês não podem fazer isso, Jorge gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. A cena estava se desenrolando como um filme de terror, e ele não sabia como reagir. Ricardo riu, um riso implacável. Você nunca soube, Jorge. A verdade é que sua carga não era apenas eletrônicos, havia pessoas ali. Você se transformou em um peão de uma partida muito maior. E por acaso você não percebeu que a natureza das coisas sempre volta? Em questão de segundos, o ambiente mudou. O carro começou a se movimentar e uma nova figura surgiu, uma mulher com um olhar carregado de revelações. Era Estela, a mãe de Jorge. Ele ficou chocado. O que você está fazendo aqui, mãe? A confusão o dominou. Eu sou mais do que você imagina, meu filho. Estava tentando te proteger, mas sua teimosia. Agora todos estão em perigo, disse ela, e a revelação pesada caiu sobre ele. Os segredos revelados estavam revirando o que Jorge sabia sobre sua família e amigos. As sombras do passado começaram a dançar ao seu redor. De repente, tudo fez sentido e não fez. A luta para descobrir a verdade se tornava algo quase insuportável. Com a tempestade se agravando do lado de fora, estrondos de trovão pareciam acompanhar o tumulto em seus corações. Jorge sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar, e no centro dessa tempestade estavam segredos ainda mais obscuros. Me diga que você não se envolveu com eles, mãe.
Ele queria acreditar que ela ainda era sua aliada, mas a incerteza agora o consumia. Desça do carro agora. Estamos em jogo, e a resposta pode ser fatal. Ricardo rosnou, enquanto a mulher misteriosa se acercava. O nó na garganta de Jorge se apertou. Ele mal sabia que naquele momento a verdadeira batalha por sua vida estava apenas começando, e o mais chocante estava por vir. A tensão pairava no ar, quase palpável. Jorge sentiu um frio na espinha quando Ricardo começou a se aproximar. Seu olhar predatório fixado nele. Você teve acesso a algo muito maior do que imagina, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. O pânico subiu por sua garganta como um cinto apertado, cada batida do seu coração soando como um tambor de guerra. Patrícia e Mateus, em pé ao seu lado, pareciam tão confusos quanto ele, mas Ricardo não estava ali para esclarecer. Ele apontou para Mateus. Seu irmão foi uma peça valiosa, mas agora você. Você é um problema. Mateus respirou fundo, o rosto marcado por uma mistura de dor e determinação. Eu não estou do seu lado, Ricardo. Não posso ser cúmplice desse jogo sujo, gritou, o desespero e o desafio em sua voz. Ricardo riu, o riso cheio de desprezo. Você não tem escolha, Mateus. É assim que as coisas funcionam aqui. E acredite, nós sempre temos um plano B. Ele levantou a mão, e num instante, homens começaram a surgir das sombras, bloqueando a única saída. O pânico cresceu. Jorge se virou para Patrícia. O que está acontecendo? O que você sabe sobre tudo isso? A urgência na sua voz não soava apenas como uma pergunta, mas um pedido por resposta. Ele precisava entender. Eu só sabia de algumas coisas. A carga eram eletrônicos, mas também há pessoas em perigo. Eu não sei como, mas Ricardo está envolvido em algo muito mais sinistro. Ela disse, sua voz tremendo. E Jorge deu um passo para trás, como se uma nova realidade estivesse desmoronando em torno dele. Mas algo brotou dentro dele, algo que desafiava a dor e a confusão. Não poderia ser assim. Não poderia permitir que tudo acabasse aqui, com descontos e traições. No entanto, a sensação de impotência era esmagadora. O silêncio foi interrompido por um barulho, um estampido, uma explosão de momentos. Uma das portas do carro foi aberta, e outra figura apareceu. Era um desconhecido, mas o que Jorge viu em seu olhar era o que mais o chocou. A determinação de quem carrega segredos muito mais profundos do que imaginava. O homem apontou para Ricardo. Temos que ir agora. O elan do inesperado fez a cena mudar de um segundo para o outro. Maria, a mulher gritou ao ver o homem. Jorge ficou paralisado. Maria, a irmã que ele acreditava ter perdido? Você está viva? Ele exclamou, a alegria se misturando ao terror. Onde você estava? O que está acontecendo? Mas, antes que Maria pudesse responder, Ricardo gritou: Não, você não pode interferir nas coisas que não entende. Isso é maior do que você. Ele avançou, mas a figura de Maria bloqueou seu caminho, determinada como uma rocha em um rio furioso. Seus dias de controle acabaram, Ricardo. Com um movimento rápido, ela puxou um dispositivo do bolso. Se você não parar agora, eu acionarei. A tensão no ar se intensificava, e Jorge sentiu um nó na garganta. Havia muito mais em jogo do que pensara. Você não vai usar isso, Maria. Você não entende o tamanho do que está fazendo. Ricardo gritou, seu olhar agora cheio de medo, um contraste assustador com seu comportamento seguro de antes. O jogo estava mudando. Entendo mais do que você imagina, e é hora de expor tudo. Você não pode mais esconder a verdade, disse Maria, seu olhar desafiador. O impacto dessas palavras era tão forte que Jorge sentiu tudo ao seu redor se estremecer. No entanto, antes que pudesse entender a totalidade do caos, os homens emergiram das sombras, rapidamente cercando-os e forçando a ação. A adrenalina explodiu nas veias de Jorge, e ele gritou, corra, todos nós. O impulso o levou direto para Maria,
Patrícia e Mateus, tentando se unir em meio à tempestade que se formava. O desespero tomou conta, cada um tentando encontrar seu caminho em meio ao ataque. Mas enquanto Jorge tentava voltar a pensar, a verdadeira revelação surgiu. A face de Mateus distorceu em pura determinação e desespero. Eu sabia que você estava vivo, Maria. O que mais você escondeu de mim? O impacto do que lhe disse cortou o ar como uma faca. Jorge ficou paralisado. A verdade tomou conta da situação. Os laços estavam prestes a se desintegrar. As conexões que antes pareciam tão simples, agora estavam interligadas em um emaranhado de segredos familiares. Você é nossa irmã, não é? Nós somos. Jorge não conseguiu terminar a frase. O choque e a confusão eram avassaladores. Quão longe eles haviam chegado? O que mais poderia ser revelado em meio a essa turbulência? A chuva caía cada vez mais forte quando o lamento de Patrícia ecoou e Jorge se perguntou quantos outros segredos esperavam para serem descobertos, como a tempestade que ecoava em seu coração. Era apenas o começo de um jogo que poderia mudar tudo. E assim, enquanto a luta pela sobrevivência terminava em um grito de alerta, Jorge sabia que o que estava prestes a vir poderia transformar tudo mais uma vez. Ele só queria entender o que mais estava escondido. A tensão pairava no ar, quase palpável. Jorge sentiu um frio na espinha quando Ricardo começou a se aproximar, seu olhar predatório fixado nele. Você teve acesso a algo muito maior do que imagina, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. O pânico subiu por sua garganta como um cinto apertado, cada batida do seu coração soando como um tambor de guerra. Patrícia e Mateus, em pé ao seu lado, pareciam tão confusos quanto ele. Mas Ricardo não estava ali para esclarecer. Ele apontou para Mateus. Seu irmão foi uma peça valiosa, mas agora você é um problema. Mateus respirou fundo, o rosto marcado por uma mistura de dor e determinação. Eu não estou do seu lado, Ricardo. Não posso ser cúmplice desse jogo sujo, gritou, o desespero e o desafio em sua voz. Ricardo riu, um riso cheio de desprezo. Você não tem escolha, Mateus. É assim que as coisas funcionam aqui, e acredite, nós sempre temos um plano B. Ele levantou a mão e, num instante, homens começaram a surgir das sombras, bloqueando a única saída. O pânico cresceu. Jorge se virou para Patrícia. O que está acontecendo? O que você sabe sobre tudo isso? A urgência na sua voz não soava apenas como uma pergunta, mas um pedido por resposta. Ele precisava entender. Eu só sabia de algumas coisas. A carga eram eletrônicos, mas também há pessoas em perigo. Eu não sei como, mas Ricardo está envolvido em algo muito mais sinistro. Ela disse, sua voz tremendo, e Jorge deu um passo para trás, como se uma nova realidade estivesse desmoronando em torno dele. Mas algo brotou dentro dele, algo que desafiava a dor e a confusão. Não poderia ser assim. Não poderia permitir que tudo acabasse aqui, com descontos e traições. No entanto, a sensação de impotência era esmagadora. O silêncio foi interrompido por um barulho, um estampido, uma explosão de momentos. Uma das portas do carro foi aberta e outra figura apareceu. Era um desconhecido, mas o que Jorge viu em seu olhar era o que mais o chocou, a determinação de quem carrega segredos muito mais profundos do que imaginava. O homem apontou para Ricardo. Temos que ir agora. O elan do inesperado fez a cena mudar de um segundo para o outro. Maria, a mulher, gritou ao ver o homem. Jorge ficou paralisado. Maria? A irmã que ele acreditava ter perdido? Você está viva, ele exclamou, a alegria se misturando ao terror. Onde você estava? O que está acontecendo? Mas, antes que Maria pudesse responder, Ricardo gritou. Não, você não pode interferir nas coisas que não entende. Isso é maior do que você. Ele avançou, mas a figura de Maria bloqueou seu caminho. Determinada como uma rocha,
em um rio furioso. Seus dias de controle acabaram, Ricardo. Com um movimento rápido, ela puxou um dispositivo do bolso. Se você não parar agora, o acionarei. A tensão no ar se intensificava e Jorge sentiu um nó na garganta. Havia muito mais em jogo do que pensara. Você não vai usar isso, Maria. Você não entende o tamanho do que está fazendo. Ricardo gritou, seu olhar agora cheio de medo, um contraste assustador com seu comportamento seguro de antes. O jogo estava mudando. Entendo mais do que você imagina, e é hora de expor tudo. Você não pode mais esconder a verdade, disse Maria, seu olhar desafiador. O impacto dessas palavras era tão forte que Jorge sentiu tudo ao seu redor se estremecer. No entanto, antes que pudesse entender a totalidade do caos, os homens emergiram das sombras, rapidamente cercando-os e forçando a ação. A adrenalina explodiu nas veias de Jorge, e ele gritou, corra, todos! Nós! O impulso levou direto para Maria, Patrícia e Mateus, tentando se unir em meio à tempestade que se formava. O desespero tomou conta, cada um tentando encontrar seu caminho em meio ao ataque. Mas, enquanto Jorge tentava voltar a pensar, a verdadeira revelação surgiu. A face de Mateus distorceu em pura determinação e desespero. Eu sabia que você estava viva, Maria. O que mais você escondeu de mim? O impacto do que ele disse cortou o ar como uma faca. Jorge ficou paralisado. A verdade tomou conta da situação. Os laços estavam prestes a se desintegrar. As conexões que antes pareciam tão simples, agora estavam interligadas em um emaranhado de segredos familiares. Você é nossa irmã, não é? Nós somos... Jorge não conseguiu terminar a frase. O choque e a confusão eram avassaladores. O quão longe eles haviam chegado. O que mais poderia ser revelado em meio a essa turbulência? A chuva caía cada vez mais forte quando o lamento de Patrícia ecoou, e Jorge se perguntou quantos outros segredos esperavam para serem descobertos, como a tempestade que ecoava em seu coração. Era apenas o começo de um jogo que poderia mudar tudo. Mas antes que algum deles pudesse reagir, um clarão ofuscante cortou a noite. Um barulho ensurdecedor ecoou, e a cena à sua frente foi subitamente envolta em chamas. Um dos capangas de Ricardo havia acendido uma bomba de fumaça, cegando-os em um instante. O caos irrompeu. Gritos, correria, tiroteio. A luz se perdeu entre a fumaça e a confusão. Naquele momento sombrio, Jorge viu um corpo despencar. Ele reconheceu o rosto, mas não podia acreditar. Era Mateus. A expressão dele estava congelada em dor. Mateus, Jorge gritou, mas a fumaça engoliu suas palavras. O chão parecia tremular sob seus pés. A realidade estava se despedaçando. Patrícia e Maria ficaram paralisadas, os rostos pálidos ao perceberem a traição. O que mais estavam escondendo? O que mais havia entre eles que nem sequer suspeitavam? O que aconteceu? Patrícia murmurou, o olhar vazando lágrimas. Jorge sabia que a vida nunca mais seria a mesma. E ao mesmo tempo em que sentia a perda, uma lança de determinação brotou dentro dele. Ele não podia deixar que isso acabasse aqui. Não enquanto a verdade estivesse ali, convidativa. Mas o que mais precisava descobrir? Enquanto a fumaça se dissipava, ele olhou para Maria e o semblante dela disse tudo. As palavras não foram ditas, mas a reação no olhar de ambos foi um pacto silencioso. Eles tinham que descobrir quem realmente eram antes que fossem tragados pela escuridão. E mais importante, para entender o que significava ser uma família em meio ao caos e traições que se desenrolavam. O verdadeiro jogo estava longe de acabar. A fumaça começou a clarear lentamente, revelando um cenário de caos. Jorge, Patrícia e Maria, juntos, respiravam pesado, ainda atordoados pela repentina reviravolta. Mateus estava ali, imóvel,
enquanto a dor da perda batia forte como um tambor na cabeça de Jorge. Mas algo dentro dele pulsava, a determinação de não deixar tudo acabar daquela forma. Precisamos sair daqui, Jorge gritou, olhando nervosamente para Ricardo e seus homens que se aproximavam. Ele tomou a frente, puxando Patrícia e Maria para trás. O olhar de Patrícia, entre a confusão e o medo, parecia perguntar o que iriam fazer a seguir. E foi nesse momento que uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher de cabelos longos e um semblante resoluto. Cheguei! O que está acontecendo aqui? A mulher exclamou, cercada pela fumaça que ainda envolvia o local. O coração de Jorge parou. Era Lúcia, sua mãe. Ela estava como um espírito surgindo do passado. E a última lembrança que Jorge tinha dela era de uma despedida, não de um reencontro. Mãe, o que você está fazendo aqui? Jorge perguntou, a incredulidade marcando sua voz. O choque em seu olhar misturava-se à raiva, à dor. Você está viva. Por que não falou nada antes? Lúcia olhou. Em volta, seus olhos cheios de apreensão. Essa não é a hora. Temos que sair todos agora. E foi então que Jorge percebeu a tensão na voz dela. Algo estava errado, muito errado. A urgência nas palavras dela não combinava com o alívio de um reencontro. Ricardo riu, um riso cínico. Olha só, que bela família temos aqui. Agora tá tudo explicado, não é? Um pequeno jogo de esconde-esconde que você não sabia que estava jogando. E foi nesse instante que o chão pareceu se abrir sob os pés de Jorge. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha mãe? Jorge gritou, o desespero crescendo enquanto os olhos de Lúcia brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. É hora de você saber a verdade, Jorge. Eu não sou apenas sua mãe. Lúcia começou, mas a interrupção veio de Ricardo, que se aproximou com um sorriso enigmático. Sua mãe é muito mais do que você imagina. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo. A adrenalina disparou nas veias de Jorge. O que Ricardo sabia? O que Lúcia havia feito? Mãe, fala! O que está acontecendo? A voz de Jorge atravessou a fumaça, penetrante buscando respostas. Você não pode, Lúcia começou a dizer, mas foi interrompida por um estampido forte. O barulho de uma explosão reverberou ao fundo. E Jorge viu uma luz brilhadinha nas sombras. Um dos capangas de Ricardo, desesperado, havia acionado uma bomba de fumaça, no calor do momento. A confusão era absoluta. Os homens de Ricardo gritaram, tentando organizar um ataque. Era caos primitivo. Patrícia puxou Jorge pelo braço, seu rosto determinado. Vamos, Jorge, não podemos ficar aqui. Porém, Jorge ainda estava paralisado. Uma linha de raciocínio começou a se formar em sua cabeça. Lúcia tinha segredos, e a verdade fazia girar o mundo ao seu redor. Chega! Ele gritou, levantando a voz no meio do tumulto. E foi então que a revelação veio, como um raio. Lúcia, você é uma agente dupla, não é? Você trabalhou para Ricardo o tempo todo. Não trabalhou. O clamor cortou o ar, como um grito de socorro, e os olhos de todos se fixaram nela. O pânico e a raiva tomaram conta de sua mãe. Não, Jorge, você não entende. Eu fiz isso para proteger você. As palavras dela pareciam uma confissão, mas a atmosfera da sala mudava a cada segundo. Ricardo não podia conter a satisfação. É isso mesmo, Jorge. Sua mãe foi a chave. E agora você está no meio de um jogo muito mais profundo do que imaginava. Eles nunca hesitarão em eliminar você e a sua amada Patrícia, se necessário. A revelação batia pesado no peito de Jorge. Ele olhou para Patrícia e logo para Maria. Ambos desolados.
Tudo o que ele conheceu estava desmoronando. Como tudo era entrelaçado com mentiras e traições. Não, você não pode estar falando sério. Nós somos família. Eu não vou deixar isso acabar assim. Jorge gritou. Mas a realidade era como um tapa na cara. A urgência da situação crescia, e ele percebeu que neste jogo de xadrez, todos ao seu redor não eram mais apenas peças, mas partes de um tabuleiro pelo qual ele não sabia jogar. Então, enquanto a fumaça se dissipava e a verdade começava a se desfazer em sombras, outra explosão ecoou. O estalo foi mais intenso e o chão pareceu tremer sob seus pés. Jorge ficou paralisado, o coração acelerado. O que mais viria a seguir? O verdadeiro jogo estava apenas começando, e ele se perguntava quem era realmente seu aliado e quem, em meio a tudo isso, era o verdadeiro inimigo. A adrenalina correu por seu corpo, enquanto a tempestade ao redor dele parecia prometer um fim sombrio. Enquanto tudo isso acontecia, Jorge sabia que a luta por verdade e justiça tinha horas de escuridão pela frente. E não havia como voltar atrás. A fumaça começou a clarear lentamente, revelando um cenário de caos. Jorge, Patrícia e Maria, juntos, respiravam pesado, ainda atordoados pela repentina reviravolta. Mateus estava ali, imóvel, enquanto a dor da perda batia forte como um tambor na cabeça de Jorge. Mas algo dentro dele pulsava, a determinação de não deixar tudo acabar daquela forma. Precisamos sair daqui, Jorge gritou, olhando nervosamente para Ricardo e seus homens que se aproximavam. Ele tomou a frente, puxando Patrícia e Maria para trás. O olhar de Patrícia, entre a confusão e o medo, parecia perguntar o que iriam fazer a seguir. E foi nesse momento que uma nova figura apareceu nas sombras. Uma mulher de cabelos longos e um semblante resoluto. Cheguei! O que está acontecendo aqui? A mulher exclamou, cercada pela fumaça que ainda envolvia o local. O coração de Jorge parou. Era Lúcia, sua mãe. Ela estava como um espírito surgindo do passado, e a última lembrança que Jorge tinha dela era de uma despedida, não de um reencontro. Mãe, o que você está fazendo aqui? Jorge perguntou, a incredulidade marcando sua voz. O choque em seu olhar misturava-se à raiva, à dor. Você está viva. Por que não falou nada antes? Lúcia olhou em volta, seus olhos cheios de apreensão. Essa não é a hora. Temos que sair todos agora. E foi então que Jorge percebeu a tensão na voz dela. Algo estava errado, muito errado. A urgência nas palavras dela não combinava com o alívio de um reencontro. Ricardo riu, um riso cínico. Olha só, que bela família temos aqui. Agora está tudo explicado, não é? Um pequeno jogo de esconde-esconde que você não sabia que estava jogando. E foi nesse instante que o chão pareceu se abrir sob os pés de Jorge. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha mãe? Jorge gritou, o desespero crescendo enquanto os olhos de Lúcia brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. É hora de você saber a verdade, Jorge. Eu não sou apenas sua mãe. Lúcia começou, mas a interrupção veio de Ricardo, que se aproximou com um sorriso enigmático. Sua mãe é muito mais do que você imagina. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo. A adrenalina disparou nas veias de Jorge. O que Ricardo sabia? O que Lúcia havia feito? Mãe, fala! O que está acontecendo? A voz de Jorge atravessou a fumaça, penetrante, buscando respostas. Você não pode, Lúcia começou a dizer, mas foi interrompida por um estampido forte. O barulho de uma explosão reverberou ao fundo, e Jorge viu uma luz brilhar nas sombras. Um dos capangas de Ricardo havia acendido uma bomba de fumaça, cegando-os em um instante. A confusão era absoluta. Os homens de Ricardo gritaram, tentando organizar um ataque. Era caos primitivo. Patrícia puxou Jorge pelo braço,
seu rosto determinado. Vamos, Jorge. Não podemos ficar aqui. Porém, Jorge ainda estava paralisado. Uma linha de raciocínio começou a se formar em sua cabeça. Lúcia tinha segredos, e a verdade fazia girar o mundo ao seu redor. Chega! Ele gritou, levantando a voz no meio do tumulto. E foi então que a revelação veio, como um raio, sem aviso. Lúcia, a mulher que ele amava, não era sua mãe biológica. Na verdade, ela era uma agente infiltrada, treinada desde jovem para entrar em grupos criminosos. O estalo que percussionou em sua mente foi ensurdecedor. Ele estava prestes a desmoronar. O quê? Como você? Jorge mal conseguia articular as palavras. O chão sob seus pés parecia ceder. Você nunca foi minha madre? Ela hesitou por um instante, os olhos cheios de lágrimas. Não, Jorge. Eu te criei como meu filho. Eu te amo, mas minha verdadeira missão foi me infiltrar nessa organização. Ricardo não é apenas meu ex-parceiro. Ele é uma parte do meu passado que eu não consegui deixar para trás. O último fragmento da verdade rasgou o coração de Jorge. Ele olhou para Patrícia, as lágrimas brotando em seus olhos. Você sabia? Eu não sabia de tudo. Estava apenas tentando entender o que estava acontecendo. Patrícia respondeu, seu tom desesperado misturando-se à confusão ao seu redor. O peso do segredo pairava no ar, e Jorge se viu cercado por mentiras, traumas e revelações. Ricardo, observando a cena com um sorriso sarcástico, inclinou a cabeça. Que bela peça de teatro, não? Família, amor, traição. Ao seu alcance, Jorge. Agora me diga, você vai continuar com essa lealdade à sua mãe ou vai se juntar a mim? Lembre-se, a verdade pode ser mortal. O impacto da revelação estava pesando como chumbo nos pulmões de Jorge. O que mais estava escondido? Ele precisava de respostas, mas o que estava prestes a acontecer poderia acabar com tudo. E no meio daquele caos, Jorge percebeu que a luta por verdade alimentava não só seu desejo de saber quem ele era, mas também com quem estava lidando agora. Sem dúvida, era apenas o começo de algo muito maior. Mas a pergunta ainda o perseguia. Quem era realmente seu aliado e quem seria o verdadeiro inimigo de agora em diante? A vida de Jorge nunca mais seria a mesma, e a sua nova realidade era uma mistura de dor, desespero e a necessidade de desvendar todos os segredos. O silêncio pesava no ar, e Jorge sentia cada segundo como se fosse uma eternidade. O que mais a sua mãe, Lúcia, estava escondendo? A revelação não era apenas uma fissura, era um abismo que ameaçava engolir tudo. Ele queria entender, mas a fúria de Ricardo interrompeu novamente. A verdade é que você nunca foi realmente amado, Jorge. Foi só uma marionete. A cada palavra, Jorge sentia a raiva e a dor crescendo dentro dele. Com um grito surdo, Patrícia tomou a frente. Você não sabe o que está falando. A verdade é que você está prestes a perder tudo. O olhar determinado dela iluminou a escuridão que a cercava. Mas, naquela fração de segundo, algo inesperado estourou no ar. Um forte estrondo cortou o caos. Uma explosão à distância fez o chão tremer. E as luzes piscaram como se o mundo estivesse finalmente enlouquecendo. Jorge sentiu a poeira lhe invadir as narinas, e o pânico tomou conta enquanto os homens de Ricardo se moviam freneticamente em variadas direções. Vamos! Conectou-se à urgência da situação, puxando Patrícia e Maria, enquanto os gritos se misturavam ao som da destruição. E nesse momento tumultuoso, um novo personagem surgiu da fumaça. Um homem alto, com uma máscara que escondia o rosto, mas que exalava uma aura de confiança e poder.
Parecia um agente secreto de filme de ação. Vocês precisam vir comigo, agora, ele gritou, gesticulando com a mão. Jorge hesitou. Quem é você? O homem apenas sorriu, como se já soubesse de tudo. Benício, estou aqui para ajudá-los a sair deste pesadelo. Mas não por muito tempo. Eles vêm. Lúcia olhou para Jorge com pânico nos olhos. Jorge, confie nele. Mas o olhar dela trazia um novo peso. Benício? O que ele sabia? Jorge sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Então você conhece Ricardo. A afirmação ecoou no ar, antes que Benício pudesse responder. Outro estampido cortou o ambiente, e Jorge apenas observou enquanto um grupo de homens encapuzados surgia do outro lado. O rosto de Ricardo estava pálido, mas a raiva brilhava em seus olhos. Vocês não podem escapar. Jorge tomou uma respiração profunda, mas a situação parecia insustentável. Benício começou a se mover, puxando Jorge e Patrícia para a segurança. Quando chegaram a um canto da estrutura em colapso, a luz fraca iluminou uma passagem. Rápido, esse caminho leva para fora, ele declarou. Mas antes que pudessem se mover, uma figura mais surgiu da névoa. Era Mateus, ainda vivo e com uma expressão de terror. Não, volte, ele está atrás de você, ele gritou. Mas já era tarde, uma sombra se movia pelas paredes, e em um segundo, Jorge percebeu que a única saída já estava obstruída. A verdade bradava como um tambor em sua mente. Todo mundo, agora, Benício ordenou. Mas o que Jorge viu em seus olhos era crível. Eles estavam sendo encurralados. O que viria a seguir deveria ser o desfecho. Mas o lado mais sombrio da verdade ainda estava esperando uma oportunidade. Jorge olhou para seus amigos, sentindo que o tempo havia se congelado. Mateus, como você está aqui? Ele gritou. O irmão hesitou um momento antes de responder. O pânico, desenhando o contorno de seus lábios. Por isso mesmo, você não entende, Jorge. Eu não sou quem você pensa que sou. Mas Jorge não estava preparado para isso. Do que você está falando? O que você escondeu de mim? O grito ecoou. E quando a resposta finalmente veio, foi como um soco no estômago. Ricardo é meu pai. O mundo parou. Jorge sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação foi como um raio atingindo o chão. A conexão que ninguém sabia existir. Tudo o que vivenciaram juntos, as noites em claro, as brigas, e agora essa bomba. O fôlego escapuliu dele. Não. Isso não pode ser verdade, murmura Patrícia ao seu lado, olhando para Mateus como se estivesse vendo um estranho. O universo, por um instante, se desfez. Não, isso não é justo, Jorge gritou, a confusão e a raiva se chocando dentro dele. Mas a situação estava em chamas. Benício gritou, a saída, a hora é agora. E enquanto Jorge lutava contra a revelação devastadora, uma escolha saltou à sua frente. Concordar em fugirem agora, ou confrontar a verdade que mudaria tudo. Mas, naqueles momentos, o que ele sabia parecia desmoronar, e a única pergunta que ecoava era: o que mais não sei sobre mim? A sombra se tornava mais espessa enquanto a figura de Ricardo surgia atrás deles, e o caos continuava. O grito de Benício encheu o ar quando tudo começou a colapsar. Os olhos de Jorge se fecharam. Não havia mais tempo. A realidade mudava rapidamente. E ele sabia que aquela explosão de mentiras estava apenas começando a desmantelar quem ele realmente era. O caos se desenrolava em um turbilhão de gritos e fumaça. Jorge, Patrícia e Maria estavam cercados, e a revelação de Mateus ecoava em sua mente como um trovão. Ricardo era o pai deles. Como isso era possível? O peso da verdade os imobilizava. Vocês precisam sair agora, gritou Benício, quebrando o transe. O tempo estava contra eles. Jorge sentiu o coração disparar. Ele nunca se sentira tão perdido. A fúria de Ricardo se aproximava, e ele sabia que a única saída era enfrentá-lo. Mateus,
Você não pode estar com ele. A voz de Patrícia tremia, e o olhar de Mateus era de desespero. Foi isso que eu tentei te dizer antes. Eu não escolhi isso, ele murmurou, seus olhos implorando compreensão. Jorge e Maria se entreolharam. A conexão entre eles começava a fazer sentido, mas agora não era hora para reflexões. Desculpas depois. Vamos, ordenou Jorge, puxando Patrícia e Maria em direção à porta lateral, a única saída que parecia viável. O ar estava carregado de tensão, e cada passo parecia ecoar como um chamado à batalha. Lá fora, a tempestade rugia. A chuva caiu como uma cortina, obscurecendo tudo. Quando eles finalmente conseguiram atravessar a porta, Jorge virou-se para ver Ricardo, agora furioso e determinado. Vocês não vão a lugar nenhum, gritou, seus homens prontos para atacar. No fundo, Jorge sabia que o embate final estava próximo. Mateus, escolha quem você realmente é, gritou Patrícia, a emoção transbordando. Era uma última tentativa de resgatar o irmão. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Eu não posso fazer isso, ele disse, balançando a cabeça, em conflito. Você tem que decidir. O que realmente importa para você? Jorge respondeu, desesperado. E naquele momento de confusão, algo mudou no olhar de Mateus. Ele hesitou. Benício aproveitou a fraqueza. Vamos agora, gritou, puxando Jorge e os outros para frente. Com um movimento coordenado, eles correram para a saída, o som dos passos ecoando no pavimento molhado. A cena à frente era um caos absoluto. O estacionamento estava em pânico, com carros correndo em todas as direções. Jorge viu uma oportunidade. Vamos para aquele carro, ele gritou, apontando para um veículo estacionado à direita. Eles correram, mas uma sombra familiar surgiu. O rosto de Ricardo estava contorcido em raiva, e um de seus homens avançou, mas Mateus tomou uma decisão inesperada. Com um gesto rápido, ele voou em direção a seu pai, interrompendo a investida. Não, eu não sou seu peão, gritou, desviando a atenção de Ricardo. A confusão reiniciou, uma nova oportunidade se formando para Jorge, Patrícia e Maria. Entrem! Agora! Jorge gritou, nesse instante enquanto o irmão se jogava contra Ricardo. Os três se espremeram no carro, e enquanto Jorge ligava o motor, uma explosão ecoou atrás deles. O impacto os empurrou para frente, e Jorge virou, testemunhando o caos e a fumaça se espalhando. Mateus! Ele gritou em desespero, mas a luz dos faróis iluminou o irmão, que ainda lutava. Vá! Eu vou ficar, Mateus gritou através da tempestade. A intensidade da batalha entre eles e Ricardo em chamas era palpável. Não, você tem que vir, Jorge implorou, mas o olhar decidido de Mateus disse tudo. Ele escolheu seu lado. Jorge sentiu um nó na garganta, enquanto acelerava, levando Patrícia e Maria a um caminho incerto, prometendo retornar. A emoção o afligia, e assim, enquanto a tempestade rugia ao redor, Jorge percebeu que a luta por verdade e a busca pela família não tinham terminado. O futuro era incerto, mas a chama da determinação acendia novas esperanças em seu coração. Corta para uma imagem escura com o logotipo do canal. Ei, se você chegou até aqui, isso quer dizer que você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que deixa muitas perguntas no ar. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.